Eu me chamo Fátima Das. Sou a Mozósia, a caçula, a última filha, aquela para a qual não estamos preparados. Francesa de origem argelina, muçulmana praticante, uma suburbana que observa os comportamentos parisienses. Sou uma mentirosa, uma pecadora. Adolescente, sou uma aluna instável. Adulta, sou hiperadaptada. Escrevo histórias para evitar viver a minha. Eu me chamo Fátima Das. Não sei se carrego bem o meu nome. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Ana Dalfig e essa foi uma breve introdução do livro A Última Filha, da Fátima Das. A Fátima Das é um pseudônimo, mas a Fátima, ela traz um pouco partes biográficas, partes fictícias. E a obra da A Última Filha, ela meio que se apresenta como se fosse um mosaico de identidade, onde o nome da autora, né, que é esse pseudônimo, ele serve como o primeiro de muitos símbolos sobre a necessidade de se reconstruir, essa sua necessidade de identidade. E através de uma narrativa que é não linear, a gente toda hora vai e volta, a gente é apresentado a uma protagonista que é profundamente apegada à etimologia, né, o significado das palavras, né, e o peso religioso dessas palavras também, começando pelo seu nome. Para ela, a língua não é apenas a comunicação, né, mas ela é uma ferramenta que molda a sua própria cultura. Um exemplo marcante que eu vi nesse livro é o trocadilho com o nome da sua psicóloga, que é Guérin, que ressoa como curar, né, em francês. Isso indica que a busca por si mesma é, antes de tudo, um processo terapêutico. A trajetória da Fátima, ela é marcada por um silenciamento imposto desde o berço. Como ela era caçula, a última filha, né, de uma família onde o pai desejava um menino e a mãe planejava não ter mais filhos. Ela cresceu aprendendo que para sobreviver e alcançar o que ela desejava, né, o que ela mais almejava, era preciso disfarçar ou se calar. E essa repressão, ela se manifestava em crises asmáticas que ela tinha. E uma das coisas que nesse livro, nessa narrativa, sempre mostra muito que parece que o cotidiano, a rotina também consome ela de certa forma. Bom, e além do mais, no centro desse conflito interno, né, tá também a fé. A Fátima, ela segue uma doutrina religiosa, né, que é o Islã, com muito rigor, assim, ela tem muito respeito pela religião, mas ela vive um tormento ali de se sentir pecadora simplesmente por ela ser lésbica. E ela habita um meio termo, muitas vezes, bem constante, assim, sem saber se ela se identifica como um menino, como o pai sempre chamava ela de meu filho, ou mulher. Então, muitas vezes ela buscava ali desesperadamente por uma aceitação dentro de uma religião que é parte intrínseca de quem ela é. E é uma religião muito opressora com as mulheres, né, de certa forma. Outro ponto também dessa história é a dinâmica familiar. Temos também uma dinâmica escolar e das amizades dela, mas o ponto central é a família também. A família dela, né, revela algumas camadas ali bem complexas de afeto e de negligência. Embora o pai dela, ele tratasse, né, a Fátima de uma forma diferente do que ele trata a esposa e as irmãs, né, ele batia nelas, ele se revela também como um homem de caráter um pouco questionável. Ele mantém ali mantendo ali o núcleo familiar apenas pelo apego à mãe, né, aos valores tradicionais. Tanto ela quanto as suas irmãs sempre tentavam incentivar a mãe, né, a abandonar o pai, a separar, mas justamente por conta dos valores familiares, né, e familiares e religiosos, a mãe, ela se apegou a esses valores tradicionais e mantém esse relacionamento que é puramente tóxico, né? E ainda falando da mãe, né? A mãe, ela por sua vez, no começo eu senti que ela parecia um pouco controladora,
mas era a forma dela de guardar segredos, mostrar a sua forma de afeto, né? A mãe dela, ela mostra o afeto através da comida. A mãe dela também demonstra, né, ao longo da história, ela demonstra saber um pouco ali da homossexualidade da filha, assim, através de alguns gestos bem sutis, né? Como ela ensina uma oração sobre molestar demônios machos e fêmeas. O afeto materno dela, né, contudo, ele é sagrado, né? Ele tem esse território específico, que é a cozinha. Bom, e é também nesse espaço doméstico, né, que essa narrativa, ela caminha para um simbolismo que eu achei bem marcante, né, bem tocante. A Fátima, até ela conhecer a Nina, que é uma das namoradas dela, ela é poliamorosa, ela acreditava que ela não sabia amar. E aí essa percepção que ela tem, ela acontece justamente porque ela foi confrontada por uma outra namorada, a Gabriele. A Gabriele, ela nota que a Fátima, ela tem um amor ali, né, nos gestos, no dia a dia, mesmo que ela nunca diga eu te amo. Então, a Fátima, de certa forma, ela acaba encontrando na mãe uma ponte inesperada. E aí é onde eu vou entrar no spoiler, então você avança para essa minutagem que eu vou deixar aqui em cima. A mãe, né, ela, no final, ela acaba ensinando a filha a fazer madalenas, né, que são madeleines, que são tipo uma espécie de biscoitinho, né, um bolinho francês, que é uma receita que ela diz que você só pode fazer para quem você ama. E a mãe, ela acaba validando, né, esse sentimento da filha sem precisar de grandes alardes, né, sem precisar ter uma conversa muito mais longa, né. E aí o ápice, né, dessa conexão entre mãe e filha acontece quando ela chama a filha de Benti, né, que significa filha. E aí ela também acaba entregando a Fátima um caderno. Nesse caderno eu vejo como um gesto simbólico, né, que acaba encerrando o livro com uma nota de esperança e de reconhecimento. É um final que, da mesma forma, a gente não sabe o que vai acontecer, dá uma abertura para muitos outros finais, né, e principalmente a esperança. Bom, e a estrutura do livro, né, onde cada capítulo ela começa com uma apresentação que funciona como se fossem pistas, né, do que vem, de uma forma meio rítmica. Inclusive a escritora ela diz que ela ouvia rap antes de escrever o livro, né? Então logo no primeiro, todos os capítulos sempre começa com eu sou Fátima Das, e aí ela desprende, né, como se fosse um poema, né, como se fosse um slam, né, um rap. E aí, né, voltando a essa parte da estrutura que eu comentei, cada capítulo tem essa introdução, né, e elas acabam funcionando como se fossem essas pistas, né, então acaba reforçando essa sensação de que a gente está desvendando, né, um mistério, que a gente está conhecendo a Fátima, né, suas versões, né, a sua identidade. É uma forma de reafirmar a própria identidade. A Fátima, ela demora também para nomear ali a sua orientação sexual, né, lá para os 38% mais ou menos da leitura, né, que eu fiz aqui no Kindle, faz a gente, né, o leitor, quando a gente já está imerso na história, né, dessa busca de validação dela, seja com as suas irmãs ou até mesmo com os conselheiros da sua religião, ela traz pra gente essa afirmação de quem ela é, mesmo com todas esses outros lados, né, com todas essas outras versões e relações, a Fátima, ela sabe quem ela é. E eu achei um livro muito, 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 muito bonito. Por fim, né, A Última Filha é uma leitura que eu achei excelente. Fala muito sobre essa necessidade, né, de ser acolhida pela família e principalmente pela fé. E também mostra que o amor, muitas vezes, ele não está ali no fazer, né, mas também no dizer. E muito do que a escritora traz aqui é autobiográfico, mas também é ficcional. Uma das coisas que eu acabei esquecendo também de falar é a sua relação, né, na escola. Parece muito que ela é esquecida ali, né? Ela tem a sua relação com seus colegas e ela também retrai muito, né, o que ela sente, justamente por se sentir envergonhada, né?
Para os amigos dela, né, para os amigos dela, não faz muito sentido para eles ela dizer que está apaixonada por uma outra mulher. E tem muita, por ser não linear, né, a gente tem muito vai e volta ali no tempo, né, dela, seja ela adolescente, seja ela já adulta. E nesse vai e vem a gente descobre um lado dela, né? Seja familiar, seja na escola, seja com a família, seja com a religião. Eu achei muito bonito e eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link sobre uma entrevista da editora, acho que... Ai, não lembro o nome da editora, eu vou deixar aqui o nome na edição, em que há uma entrevista, né, com ela e ela fala muito do seu processo criativo, fala muito sobre essa parte religiosa, né, por ela ser uma muçulmana praticante, né, ela é uma francesa de origem argelina, ela é uma personagem que você acaba se sentindo ou muita vontade de acompanhar a história dela ou muito desconfortável. Eu me senti muito confortável em acompanhar a Fátima. Eu sei que tem gente que pode não gostar dessa narrativa, né? Pode achar muito aberta, mas é um livro que ele é curtinho ali em um dia e ele tem muito simbolismo. Eu gostei muito de conhecer a Fátima, a Fátima Das. Esse é o seu primeiro livro e ela já lançou, já ganhando alguns prêmios, né, sendo muito bem reconhecida no mercado editorial francês. E eu adorei essa leitura, eu acho que foi uma das leituras que eu mais gostei nos últimos tempos. Eu nunca li nada de escritores queer ou gays, né, enfim. Tá aqui na minha lista para poder ler mais. Tem uma que é de uma escritora argentina, né, que é como é que é? O Parque das Irmãs Maravilhosas, uma coisa assim, eu não lembro o nome. Mas eu gostei muito, assim, do que eu li e eu quero mais. E, bom, esse livro eu acabei lendo por conta do clube de leitura Leia Mulheres, da Biblion. Eu já falei várias vezes da Biblion aqui. Eles estão precisando fazer uma parceria comigo aqui. É uma leitura que foi discutida ontem, e aí esse vídeo não estava nem preparado, não tinha preparado nenhum roteiro, e aí eu fiquei pensando nele, assim, não só depois do bate-papo, mas hoje também eu acordei pensando nesse livro, e principalmente, assim, eu acabei nem fazendo um roteiro decente, vamos dizer assim. Espero que esse vídeo não tenha ficado esquisito, mas eu queria compartilhar ele logo e tirar um pouco, compartilhar isso, né, que tá na minha cabeça, né, todos esses sentimentos. E espero que vocês se interessem, né, por essa história. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, A Última Filha. Vou trazer mais algumas resenhas aqui. Tem uma que eu tô devendo, que eu falei que ia trazer, que é o Nunca Vi a Chuva. Provavelmente eu vou fazer daqui a pouquinho. Que é um livro que eu não gostei tanto. Então, isso. Nem sempre é o que a gente gosta, né? A leitura é descoberta, então isso é muito legal. Bom, e é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!